O texto é o Salmo 121. Eu vou esgotar todas os salmos da minha vida agora, né? Já que eu te falei que nunca prego salmos, nesse mês eu passei todos os limites. Preguei salmo no casamento, preguei salmos 2 vezes, e tá aí mais um para gente aprender. E por que eu estou pregando o salmo nesse mês? Porque existe um grupo de salmos, para ser mais exato, são 15 salmos, dos salmos 120, 121, 122, 123, 124, 25, 26, 27, e o salmo 127 é o centro desse grupo de salmos. Aí depois o 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Do 120 até o 127, 126 para ser mais exato, são 6 salmos, e depois do 128 ao 135, ou melhor, do 120 ao 127, o 128 o centro, do 29 ao 135, dão exatamente 7 salmos para cada lado e um salmo no centro. Esses 15 salmos são chamados de salmos ou cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem, de romaria, de viagem. O Salmo 121 é um desses salmos. Por que 15? Porque 15 eram as escadarias do templo de Jerusalém, e é por isso que eu estou falando desses salmos. Escolhi esses salmos, que são salmos de romagem, de romaria, de templo, de caminhada, de viagem, justamente porque eles eram salmos cantados nas viagens até chegar no templo, e muitos cantados também no templo. Então eles eram cantados nas viagens como um anseio de pessoas que estavam indo para o templo, pensando assim: olha que coisa maravilhosa é o que nós vamos fazer quando nós vamos para a casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Inclusive um deles diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque é um desses salmos de alegria, de caminhada, de ida para o templo. E o salmo de hoje é o Salmo 121. Eu sei que você já leu, você já até pensou nele, e agora eu quero compartilhar com você o que ele diz, o que nós podemos aprender com ele, e aí está na tela. E hoje, como eu nem estava com tempo não, mas eu falei, hoje eu vou me dedicar um pouquinho mais e mostrar alguma coisa para quem vai na terça-feira, nesse frio, ganhar um presente muito especial e aprender por que é tão difícil o salmo. Você viu que as palavras ali, elas estão em cores diferentes? Isso porque ele é uma poesia, e cada cor é uma combinação. Cada bloco desses, ele é separado em 4 blocos de poesias, e cada bloco deles tem um tema, e eu vou pregar em cada um dos temas de cada um dos blocos, e em cada poesia de cada bloco tem uma combinação. Então, por exemplo, olha o versículo 1 e 2, ele começa dizendo assim: eleva os olhos para os montes. Você consegue ver que está numa letra verdinha clara, e não tem nenhum outro verdinho claro, porque ele é uma introdução para esse pequeno bloco, que é dessa pequena poesia, e depois vem a resposta desse bloco. Aí vem as combinações. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja que a poesia está ali no meio. Isso é o que a gente chama, vou falar bem bonito agora, quiasmo, ou sanduíche, que é menos bonito. Então tem um pão em cima, um pão embaixo e o recheio no meio. Veja o que está no meio. De onde? A pergunta azul, de onde é respondida aonde? No outro azul, no Senhor. De onde me vem o socorro? No Senhor. Então veja, de onde me virá o socorro? A resposta: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora vamos seguir adiante na leitura. Ele permitirá que ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Agora olha que coisa bonita. Volta no versículo 1 aí e leia apenas as frases que estão em verde. Olha só, por exemplo: eleva os olhos para os montes, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Próximo:
o Senhor, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor. Veja que é uma poesia, ele está dizendo assim, olha, quando eu olho para os montes, o Senhor não permitirá que nem o sol, nem a lua me façam mal. Volta agora, olha em azul, de onde? Do Senhor, ele não dormirá, ele não dorme e nem dorme, pode para ir lá, é ele quem te guarda, a tua sombra está à sua direita, ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada. Está vendo que coisa bonita? Não é um, a gente às vezes lê, né, e pensa que é só um salmo, né, e é por isso que é tão precioso, porque é uma poesia, ela pode ser lida de várias formas. Olha o vermelho, da onde, né, esquece de onde, me virá o socorro, meu socorro vem daquele que te guarda, o guarda de Israel. Está vendo que coisa maravilhosa? Olha a sequência, e ele guarda quando? Desde agora e para sempre. Está vendo? Se você lê ele de diversas formas, ele vai ser bonito, e essa é a beleza do salmo, de uma poesia. Por que eu estou mostrando isso? A beleza do salmo e dos salmos está exatamente nessa complexidade, de mostrar que tem um Deus, que ele se preocupa com todas as coisas, que ele se preocupa com tudo, e que ele pode ser encontrado em um lugar, que lugar é esse que ele pode ser encontrado? Nesse lugar em que a gente chama corpo de Cristo, igreja do Senhor. É óbvio que o salmista ele não estava no Novo Testamento como nós estamos, na Nova Aliança, e é por isso que ele se direciona para Jerusalém, porque Jerusalém é onde está o templo, e no templo é onde está a presença do Senhor para aquele que vive na antiga aliança. Para quem era do Antigo Testamento, o lugar de adoração era Jerusalém, esse, no templo do Senhor. Eu não sei se você vai se lembrar daquela conversa que Jesus tem com uma mulher samaritana, isso está lá em João 4, e a discussão entre Jesus e a mulher samaritana, porque ela é de Samaria, ela é de um território dos filhos que não são judeus, daqueles que não são da região da Judéia e que tem na sua capital Jerusalém. A discussão que ela tem com Jesus é que os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar de adorar, mas os samaritanos, que são da nação de Israel e não da Judéia, eles dizem que é naquele poço. Por que naquele poço? Porque aquele poço é o poço de Jacó, e no poço de Jacó, aquele lugar em que foi colocado o poço de Jacó, é o lugar onde Jacó tem uma revelação de Deus. Ele vê anjos subindo e descendo, ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Eles falam assim, é lá nesse lugar em Betel que nós adoramos, e vocês dizem que na verdade é em Jerusalém. Onde que a gente adora? E aí Jesus vai falar o seguinte, olha, está chegando a hora, na verdade ela já chegou, em que os meus adoradores adorarão aonde? Em espírito e em verdade. Importa que eles, adoradores, e ele não está dizendo que nós sozinhos faremos isso, ele está falando dessa coletividade. A beleza do que nós estamos fazendo aqui nessa noite é a reunião de pessoas que desejam adorar, e quando uma reunião de pessoas que desejam adorar se encontram, enquanto pessoas saem das suas casas na direção da igreja para adorar, esse grupo de pessoas vem para juntos adorar. Aí nós temos nesse lugar o Espírito, a verdade, o próprio Jesus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, nesse lugar Jesus está. E agora, fazendo tudo isso, uma analogia ao que o salmista está escrevendo, ele vai, a partir desse pensamento, agora que a gente já está olhando no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento ele está indo para Jerusalém, nós estamos vindo para esse lugar, e ele começa a cantar a beleza desse encontro, a beleza desse ambiente, quais são as coisas extraordinárias que são experimentadas quando há um desejo no coração de qualquer pessoa para adorar. E aí nessa viagem longínqua ele começa a escrever esse texto, até que ele está chegando em Jerusalém, e é a partir dessa ideia que eu quero compartilhar com você. Passa aí 2 slides, passa um pouquinho para frente, mais um slide. Isso, olha só, essa é uma imagem feita por inteligência artificial da antiga Jerusalém. Eu dei um Google, procurei, aí como eu não achei, eu falei, já sei onde eu vou achar uma imagem da antiga Jerusalém. Mandei todas as referências, e essa é uma imagem da antiga Jerusalém. Se você olhar lá no meio, está vendo lá no meio, aquele retângulo
É o templo de Salomão, o templo construído. Essa é exatamente a imagem que um peregrino, um viajante está tendo quando ele está chegando em Jerusalém. E se você der uma boa olhada e perceber bem, você vai perceber que Jerusalém ela está em um vale, e em volta de Jerusalém estão os montes. Tanto que tem um salmo que é: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ele diz: como em volta de Jerusalém. Porque em volta de Jerusalém estão os montes. Existe uma segurança em Jerusalém natural. E essa segurança natural que há em Jerusalém, essa muralha natural que há em Jerusalém, são os montes. E quando o salmista está chegando, ele já tem essa visão de Jerusalém lá no meio, e em volta de Jerusalém, olha os montes. Inúmeros montes em volta. Ele está em cima de um monte e ele está indo na direção de Jerusalém. Esse é o olhar que o salmista tem ao chegar em Jerusalém. E aí é a partir desse olhar, já chegando em Jerusalém, que ele escreve esse salmo aqui. Agora que você tem isso em mente, vamos entender o que é que o salmo tem para nos ensinar. Vamos ler versículo 1 e 2, pode passar que ele vai aparecer. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja, se você der uma boa olhada para a imagem, você vai perceber que é normal olhar e pensar assim para qualquer habitante de Jerusalém: nós estamos seguros. Porque a segurança de Jerusalém estava exatamente no fato de que ela tinha essas colinas. Para entrar em Jerusalém tinha uma grande muralha natural. Nós não estamos falando de hoje, que as pessoas têm carros, que elas têm caminhonetes, que elas têm tanques de guerra para atravessar lugares distantes. Nós estamos falando de milhares de anos atrás, onde as guerras elas eram feitas todas andando, caminhando. E se você tinha uma cidade bem fortificada, e se tivesse na sua natureza qualquer coisa que defendesse a sua cidade, isso era uma vantagem para a guerra. Você sabe por que no Brasil a gente tem tanta dificuldade na maioria dos aeroportos de teto? Tem dificuldade de voar? Quem sabe por que no Brasil tem muita dificuldade de voar? Você talvez não saiba, mas é porque a maioria dos aeroportos brasileiros foram feitos durante o regime militar. E por que os militares fizeram os aeroportos nesses lugares? Porque esses lugares seriam bons para serem escondidos durante a guerra. É por isso que a maioria dos aeroportos brasileiros de manhã tem uma neblina, porque na guerra uma das ações do inimigo é destruir os seus aeroportos, que se ele destrói o seu aeroporto, você não tem como voar com o seu avião, sair do chão para o seu avião para lutar nos ares. Então uma das estratégias era colocar aeroportos em lugares que fossem mais baixos, que tivesse uma defesa natural. Por isso que é tão difícil voar no Brasil, especialmente de manhã. É óbvio que agora a gente já tem bastante inteligência, tecnologia que faz os aviões voarem em qualquer lugar. Mas antigamente, quem voa aí 10, 20 anos atrás, vai lembrar que de vez em quando não tinha teto em Guarulhos, de vez em quando não tinha teto em Curitiba, de vez em quando em vários aeroportos no Rio de Janeiro, porque eles foram colocados em lugares que eram facilmente escondidos pelas questões naturais do Brasil. Então nessa época é a mesma coisa, os montes estão em volta e Jerusalém está bem abaixo ali. E eles diziam assim: nós estamos protegidos, nós temos aqui a nossa confiança, nós estamos muito bem fortalecidos. Só que olha a conclusão do salmista quando ele olha para os montes. Ele olha para os montes agora já lá quase chegando. Lembra que eu falei? Esse é um salmo de degrau, de escadaria. Então ele está na escadaria e aí ele olha para trás e vê os montes. Ele escreve assim: olha, eleva os olhos para os montes. Da onde vai me vir o socorro? Da onde vai me vir a segurança? Onde será que eu estou seguro? Será que eu tenho segurança nos montes? E aí ele responde: não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa, está dizendo assim: olha, mesmo que essas montanhas elas estejam aqui para proteger Israel, não é ela a minha segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Agora, pastor, o que isso tem a ver?
Isso tem tudo a ver com a gente, porque eu conheço um monte de gente que está seguro na economia, na sua conta bancária, no seu trabalho, nas coisas que faz. Quantas pessoas que você conhece que estão pensando que a segurança deles está no trabalho, que a segurança deles está na economia, que a segurança dele está naquilo que ele faz, e de vez em quando isso tudo é abalado, é demitido, a economia muda. Imagina agora quem, por exemplo, tem dinheiro no banco. É um dos piores investimentos do Brasil hoje, ter dinheiro no banco. Você nunca sabe se esse dinheiro vai estar lá daqui a pouco, né? Você não sabe, ainda mais se você tem um pouquinho mais de 40 anos, você nessa época já está olhando assim, pensando: meu Deus, não vou deixar meu dinheiro no banco não, eu não sei o que pode acontecer, porque esse é o caos. Você não sabe quantas pessoas lá na década de 80 e 90 tinham dinheiro no banco e perderam tudo, tinham a sua segurança no trabalho e perderam tudo, porque a gente nunca sabe quando as coisas podem mudar no mundo. Você pode estar seguro por causa de um trabalho, pode parecer seguro por causa da economia, pode parecer seguro às vezes pela sua própria saúde. Quantas pessoas que você conhece que fazem exercício, que se alimentam bem, que tomam remédio e morreram de uma hora para outra, que não imaginavam que morreriam, que nem tinha noção e mesmo assim morreu, porque você não tem segurança nessas coisas. E assim como o salmista olha para os montes e fala assim: olha, a minha segurança não está nos montes, a minha segurança está no Senhor. Todo aquele que confia no Senhor sabe que a nossa segurança não vem de algo normal, mas vem do Senhor. A nossa confiança está no Senhor, o nosso socorro está no Senhor. No momento da aflição não são os montes, não é a conta bancária, não é o governo, não é a economia, não é o pai, não é a mãe, não é uma carteira assinada que nos socorre. O nosso socorro, o auxílio sempre virá do Senhor que fez os céus e a terra. É por isso que a igreja é um lugar extraordinário, porque na igreja, você já viu quantas pessoas vêm na igreja quando tudo vai mal? Eu conheço um monte de gente que quando as coisas vão bem, eles sumem da igreja, mas quando as coisas vão mal, eles aparecem, fazem campanha, vêm na oração, vêm na vigília, porque a gente sabe que no momento da angústia, não é no médico, não é no pai, não é na mãe, não é no governo, não é no professor, não é no conselheiro que a gente vai encontrar o socorro sempre virá do Senhor que fez os céus e a terra. E que bom que a gente pode vir na igreja, não é verdade? Que o nosso socorro está no Senhor. Fala para quem está do seu lado: o seu socorro está no Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem muita perspectiva, buscando uma resposta. Você está no lugar certo. Esse é o lugar em que o Senhor está, e o nosso socorro está no Senhor. Glória a Deus. Segundo, olha a sequência do Salmo, versículo 3. Ele diz assim: passa aí que vai ter o primeiro ponto, né? Eu esqueço disso. Isso. Nosso auxílio, nosso socorro vem do Senhor. Segundo, olha o versículo 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Todo mundo sabe que subir uma escada é uma tarefa difícil, ainda mais quando você tem uma família grande, né? E o peregrino, o viajante, quem está indo para o templo, o pai de família, ele não está indo sozinho, ele está indo com os seus filhos. Eu tenho três meninas, mais a Késia. Quando a gente vai subir uma escada, é uma segurando um, é outro segurando outra, um querendo subir. E o que acontece toda vez que você está subindo uma escada com muita gente? Alguém vai tropeçar, alguém corre o risco de tropeçar. Agora eu estou falando numa escada sozinha. Agora imagina numa escada como essa, do templo de Jerusalém, numa festa, por exemplo, quando milhares de pessoas estão subindo, e crianças e milhares de pessoas atropelando umas às outras, lá no templo, ultralotado. Não é aqui no nosso culto de terça-feira que vem os corajosos, é no domingo de manhã ou de noite, quando não tem vaga quase, da ceia ainda especialmente, né? Que o da ceia ninguém falta, né? É inegociável para alguns. Aí ele tropeça um no outro, cai, não tem vaga, né? É esse dia, na festa, num dia lotado, um monte de gente, e você corre o risco de tropeçar. Agora olha o que o salmista diz, subir nas escadas. Ele fala assim: olha, ele não permitirá que os meus pés vacilem.
ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo que eu suba os degraus da vida, e não apenas os degraus do templo, e nos degraus da vida, em algum momento eu tenda a vacilar, ou até mesmo a tropeçar nos meus próprios pés, o Senhor está próximo de mim, para não deixar que meus pés vacilem, porque os seus olhos estão atentos, guardando a minha vida. Aleluia. Ele está dizendo o seguinte: olha, nessa caminhada da vida, na viagem da vida, na ida, no dia a dia, nos trabalhos, nos sonhos, nos projetos que a gente às vezes está caminhando e subindo degraus, no sentido de ir ao lugar dos nossos sonhos. Talvez em algum momento a gente até pareça vacilar, mas os olhos do nosso Senhor estão atentos aos nossos pés, para não nos deixar vacilar. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque, irmão, se depender só de mim na minha caminhada, na minha viagem, pode ser que em algum momento eu tropece nos meus próprios pés. Mas sabe por que você ainda não tropeçou? Sabe por que você ainda não caiu? Sabe por que a sua família ainda está de pé? Sabe por que você ainda tem saúde? Sabe que você não morreu na pandemia? Sabe que você está aqui? Sabe por que tem um caos econômico instalado na nossa nação e não falta nada na nossa casa? Porque o nosso Senhor continua olhando para os nossos pés e não deixando que a gente tropece. Na nossa força a gente vai tropeçar e cair, mas quando nós confiamos no Senhor, os nossos pés não vacilarão. Aleluia. Que as viagens é longa, irmão. Alguém que está indo para o templo, como esses viajantes peregrinos, estão com a sua família a milhares de quilômetros de viagem. Alguns a milhares, né? Alguns a centenas, outros a milhares. E não é uma viagem de carro, são viagens a pé. E dias, e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, calor e frio. Quando você vai chegando no final da viagem, como é que está a batata da perna da sua família? Como é que está aí as pernas, cansado da viagem? Gente mais velha, gente mais nova. Você já está cansado, e quando você está lá no fim da viagem, chegando no topo para ir para o templo, o que tem lá em cima? Uma escadaria, 15 degraus. Você está cansado e ainda tem que subir uma escada. É natural que você possa em algum momento balançar as pernas e quase tropeçar. Mas aí vem a promessa do Senhor para todos aqueles que confiam nele e que entendem que esse lugar é inegociável. Ele diz assim: eu não vou deixar que os seus pés vacilem. Você vai chegar no lugar de adoração. Aleluia. Você vai chegar onde o socorro está para você. Eu vou garantir que você chegue ao seu destino. Aleluia. Porque o guarda não dorme. Aleluia. A gente às vezes pensa que ele está distante, né? Que ele está num lugar alto, mas os guardas, eles ficavam cada um num degrau da escadaria. Vários guardas espalhados, os guardas do templo no degrau da escadaria, a ponto de olhar para as pessoas e ajudá-las a chegar no seu destino. E o salmista está dizendo assim: pode ser que até que algum desses guardas aqui, eles, ao olharem para nós, em algum momento alguém caia, porque eles não perceberam. Mas existe alguém que nunca dorme, existe alguém que os olhos deles estão sempre atentos a nós, e o nome dele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele guarda a nossa vida. Pode ser que em algum momento você cuide bem dos seus filhos, você cuide bem dos seus projetos, você caminhe direito, você faça tudo certo, mas em algum momento os seus olhos cansem e você não consiga olhar. Mas mesmo que você e os seus olhos cansem, os olhos do Senhor nunca cansam, eles estão sempre atentos, guardando da gente. Aleluia. Fala isso para quem está do seu lado: seu guarda nunca dorme. Glória a Deus. Terceiro, olha a sequência do salmo. Ele responde: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele continua tranquilizando a vida dessas pessoas que estão chegando no templo. Ele fala assim: olha, sabe quem é o seu guarda?
o seu guarda é o Senhor, e a tua sombra está à tua direita. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo assim: olha, o lado direito é o lado mais seguro de um pai, de alguém mais velho, de um guarda. É por isso que, e é o lado preferido, é por isso que Benjamim, que é o filho preferido de José, Benjamim significa o filho da mão direita, porque é a mão preferida. Então o filho que está à direita, ele está sempre sobre a sombra do pai. Então o sol, ele vem, ele bate no pai, e o pai faz a sombra sobre o filho. E é por isso que o texto diz assim: olha, o Senhor é a tua sombra à tua direita, Ele é o teu guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. Ou seja, você estará sempre andando à direita do Senhor, Ele estará sempre fazendo sombra para você. Você está ao lado preferido dEle. Nenhum de nós está à esquerda de Deus, irmãos. Nenhum de nós está distante de Deus. Todos aqueles que direcionam a sua vida para a adoração ao Senhor, que entendem que Jesus é o Senhor das suas vidas, que Ele é o Salvador, que Ele é o guarda, que colocam a sua confiança no Senhor, Ele toma e coloca a sua direita e fala assim: olha, você vai andar do meu lado, onde eu coloco os meus filhos preferidos, eu vou cuidar de você. E aí ele fala assim: olha, de dia você não vai ter o sol que te molesta. O sol, ele é uma loucura no meio do deserto, no meio da região do Oriente Médio. É muito quente. E à noite ela pode até te enlouquecer, por causa dos barulhos, do medo. É por isso que a gente usa uma expressão: quando alguém é maluco, a gente fala que ele é um lunático. Quando ele está vendo coisa, lunático. De onde vem a expressão lunático? Porque na noite a gente ouve coisas que a gente não deveria ouvir. Quem é que já não estava lá no quarto, e aí ficou uma frestinha da janela aberta, aí tinha pendurado uma toalha lá num armário, e aí a festinha da janela fez um ventinho, balançou a toalha no armário, e aí fez aquele barulho. Ai meu Deus, é um fantasma. Aí entra o desespero, liga para todo mundo, liga para o pai, para a mãe. Quando o pai e a mãe entram no quarto e liga a luz, é uma toalha e é uma janela meio aberta. As pessoas vão, a escuridão vai tornando as pessoas lunáticas. O sol vai deixando a cabeça delas queimada, um perigo real. Mas olha o que o Senhor fala: você não vai ser afetado pelo sol, nem pela lua. Você vai estar à minha direita, à sombra daquele que é o Todo-Poderoso. Ele te guardará. De dia o sol não vai queimar a sua cabeça, de noite a sua mente não vai ficar enxergando e vendo coisas. Tem um monte de crente que está vendo coisa nesse tempo, está amedrontado pelas condições. Mas sabe por quê? Porque ele não se permitiu ser colocado à destra daquele que é onipotente. Quem está à direita de Deus não tem medo da noite, não tem medo do dia, não tem medo da economia, dos problemas de saúde, dos diagnósticos, porque ele sabe: aquele que está à minha direita, ao meu lado, é o meu guarda, ele cuida de mim. Aleluia! O Senhor está cuidando de você todos os dias. Imagina Jacó andando com 11 filhos. Como é que você guarda 11 filhos? Como é que você cuida de 11 filhos atravessando a rua? Você não cuida, irmão. Você cuida no máximo de 2. Você coloca um aqui, dá a mão para um e dá a mão para outro. Os outros, eles vão dando mão um para o outro. Quem é mais protegido? É óbvio que é o da direita. Por quê? Porque ele está nas mãos. Pelo menos os 2 que estão de mão aqui são os mais protegidos. O Senhor está falando assim: olha, vocês não são como aqueles filhos que estão distantes, longe da minha proteção. Você está aqui na minha mão direita, eu cuido de você. Sabe qual é a reação natural de todo motorista quando bate o carro? Irmão Jorge está aí, dirige há 1 milhão de anos.
Sabe qual que é a reação natural quando você está dirigindo para alguém? Você está dirigindo, está indo assim, vai bater o carro. A primeira coisa que você faz é isso aqui. Não é isso, irmão Jorge? Esticar a mão, especialmente se tem sua esposa. Por que ele faz isso aqui? É proteção daquele que está próximo de você. Qual é a mão que faz isso? A mão direita, olha, de proteção. Sabe o que Jesus está falando para você nessa noite, irmão? Não te preocupe na corrida, na viagem da vida, com o que vai acontecer de noite, de dia, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10.000 anos. Você está à minha direita, a minha sombra te protegerá. Aleluia. Fala para quem está do seu lado aí, você está na direita de Deus. Isso. Não existe lugar mais seguro senão a destra de Deus. E a igreja é o lugar onde estão os benjamins, os filhos da mão direita, os que estão à destra de Deus. E olha o versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Ele está. Você não. Olha aqui, vê se não tem alguma coisa errada na ordem. O que está errada nessa ordem aí? Primeiro a saída e depois a entrada. Não está estranho isso, não? Não deveria ser o contrário? Entrada e saída? Porque essa é a ordem natural. Primeiro você entra e depois sai. Claro que não, irmão. Porque quando você está dentro, você está protegido. O perigo não está dentro da casa. O perigo está quando ele for embora do templo, quando ele tiver que voltar para casa. Só que o perigo está na saída, não é isso? Só que ele está falando assim, olha, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ele está dizendo assim, você vai sair e vai voltar, eu garanto que você vai voltar. Você não vai sair e não vai voltar. Por isso, eu guardarei a tua saída e eu vou te guardar até que você volte e entre de novo. Olha que coisa maravilhosa. Porque a gente pensa às vezes que na vida a gente vai morrer no meio do caminho. Quem já não pensou que ia morrer no meio do caminho da vida? Se a gente estivesse aqui há 4 anos atrás, se você estivesse aqui há 4 anos atrás, você não estaria aqui, né? Você estaria online, desesperado, pensando assim, se eu sair de casa eu vou morrer. E você não morreu, irmão, você está aqui, está vivo. A gente fez culto aqui para 10, 20, 30 pessoas corajosos que vinham no meio da pandemia. Eu fui em hospital, eu fui em velório, eu fui em enterro, eu viajei, eu fiz evangelismo na rua, eu abracei morador de rua e estou vivo, estou aqui, irmão, porque o mesmo Deus que me guarda na saída, Ele me garante assim, você vai sair e você vai voltar, aleluia. Essa é a promessa para a gente. Promessa de que na viagem da vida a gente vai dando passos na direção do nosso destino e a gente não vai morrer no meio do caminho se nós confiarmos no Senhor. Sabe quem morre no meio do caminho que o Senhor está falando? São aqueles que não confiam nele. São aqueles que no meio do caminho desistem ou pensam assim, eu não vou chegar. Mas todos aqueles que confiam no Senhor, o texto e a palavra de Deus garante, eles são guardados de todo mal. Ele guardará a nossa alma. E sabe qual é a beleza? É que quando a gente pensa em alma aqui, a gente está pensando no nosso conceito brasileiro, né? O que é alma para um brasileiro? Alma para o brasileiro é o sentimento. Mas a alma para um judeu é a vida, é a sede da vida. Sem alma não tem vida. É costumeiro um judeu falar assim, alma vivente. A alma é a vida. Lá no Vale dos Ossos Secos vem corpo, vem os ossos, vem os ligamentos, os músculos, vem o ligamento, a pele, depois vem o espírito e a alma. Porque para o judeu a alma é a alma vivente, sem alma não tem vida. Hoje a gente já entende que existe o Espírito, é uma conexão do Novo Testamento para nós, é um entendimento para nós, mas quando ele fala de alma, ele fala assim, tem vida. Um animalzinho ele só tem vida porque ele tem alma, ele não tem espírito, mas ele tem alma, então ele tem vida. Tirou a alma, acabou a vida.
Você vai lá no enterro, você vê lá o corpo, você vê lá a pessoa estendida lá e ela não tem mais nada. Por que ela não está viva? Porque não tem a alma já foi embora, já se foi. Então quando ele diz assim, o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma, ele está dizendo assim, olha, ele garantirá a tua vida. Se você confia no Senhor, ele vai garantir que você vai continuar vivo. Porque qual que é o perigo de uma viagem, irmão? O perigo da viagem é de você morrer no meio do caminho e de você não chegar no destino. Mas o salmista está dizendo assim, olha, Deus garante que você vai chegar no seu destino com vida. Glória a Deus. Então você sai daqui a pouco você vai sair daqui, né? Esse lugar é seguro, esse lugar é um lugar de paz, e daqui a pouco você vai sair desse lugar de paz. E o que vai garantir que você vai voltar aqui domingo e vai vir nos encontrar para um culto maravilhoso? É o Deus que guarda a sua saída e a sua entrada e que te traz com alma para esse lugar, com vida para esse lugar. Ele cuida da sua vida, do pequeno passo até a glória do seu destino. Aleluia. Fala isso para quem está do seu lado. O Senhor cuida de cada passo da sua vida. Muito bem. Agora volta lá no comecinho, no texto. Volta lá no texto. E agora eu quero que você leia com essa compreensão. Vamos ler com essa compreensão quais são as promessas de Deus para nós nesse texto. Quais são as promessas que o salmista está fazendo para nós, que o Senhor está fazendo para nós? Ele fala assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Todo aquele que confia no Senhor não tem a sua força e o seu socorro na economia, no governo, no Bolsonaro, no Lula, no Nicolas, no Trump ou em qualquer outra pessoa. Sabe de onde virá o seu socorro? Não é do seu vizinho, não é da sua mãe, não é de um parente, não é do seu chefe. O nosso socorro sempre virá do Senhor. Ele garante que Ele vai te socorrer. Aleluia! Quer ouvir uma promessa para a sua vida? Deus garante que vai te socorrer no dia da tua angústia. Fala isso para quem está do seu lado. Ele garante que te socorre. Fala para outra pessoa, Ele garante que vai te socorrer. Se você confiar nele, Ele vai te socorrer. Segunda promessa, olha o versículo 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele fala para você assim: se você confiar em mim, eu não vou dormir, eu sou o guarda que não dorme. Tem dias que são difíceis, que você nem enxerga a saída, que você pensa, ninguém está olhando para mim, eu estou sozinho nessa rua, eu estou sozinho nessa vida, e o Senhor fala para você assim: você não está sozinho, os meus olhos estão te guardando. Aleluia! Não tema. Fala para quem está do seu lado: não tema. Terceiro, olha o versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Sabe o que ele está dizendo para você? Você não é um filho distante, não é uma pessoa que está longe de mim. Pelo contrário, eu te coloco à minha direita. Se você colocar a sua confiança em mim, diz o Senhor, e é isso que o texto diz, eu vou te colocar aqui do meu lado direito, e você vai ser cuidado pela minha sombra. A minha destra, a minha mão direita vai guardar, vai cuidar de você. Você estará sobre a sombra daquele que é todo poderoso. Aleluia! Mesmo que a minha força acabe, mesmo que o meu poder acabe, mesmo que a minha capacidade acabe, a mão do Senhor estará sempre estendida com todo o poder para me salvar. Aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Fala para alguém: você não está distante, você está na mão direita. Isso.
E olha como ele termina: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, amém. Sabe como ele encerra? Ele faz uma promessa, ele fala assim: você não vai sair apenas, você não vai entrar apenas no lugar seguro, você vai sair, você vai voltar. Eu garanto a sua saída e a sua entrada, eu garanto o destino da tua vida. Confia em mim, que dos seus pequenos passos eu vou te conservar até o lugar seguro de glória, até o seu destino. Você vai de passo em passo até o destino, se você confiar no Senhor. Aleluia. A promessa do Senhor é: dê os seus passos e eu te conduzo ao destino em segurança. Aleluia. Vamos orar? Eu preciso